Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? O meu desejo é que você e toda a sua casa continue vivendo debaixo da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Bom, nós continuamos falando aqui de Águas de Lindóia, São Paulo, onde acontece o nosso 15º Encontro Nacional de Casais, que está sendo uma grande bênção. Se você não veio, não perca o do próximo ano. E desta vez, eu estou recebendo aqui o meu amigo Jeremias Pereira. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. Obrigado por ter vindo. Obrigado, pastor. O Santo Varão, você conhece ele? Quando você fica perto dele, a gente se sente melhor. É porque ele vive perto de Jesus. Perto de Jesus, nossa vida muda para melhor. Sua família muda para melhor. E o encontro de casais é essa ferramenta que Jesus colocou à disposição das famílias no Brasil. Que bênção. Jeremias, uma coisa que eu admiro em você é esse livre trânsito entre as várias denominações. E você é presbiteriano. A sustância. Da Gema, não é verdade? E aí, como você vê hoje essa abertura das denominações pentecostais, tradicionais, conservadoras, te convidando para ministrar, e você faz isso com muita leveza, levando a mensagem de uma forma bem-humorada, muito interessante. Como é que você vê esse aspecto hoje? Meu pastor, é o seguinte, eu costumo dizer que tem uma rua que só passa presbiteriano. Tem outra rua que só passa Assembleia de Deus. Tem outra rua que só passa Batista, outra que só passa Comunidade. Mas tem uma avenida que passa todo mundo. Então, quando a gente prega na casa dos outros, a gente prega na avenida. Porque o pastor nos deu a honra de ir lá. A gente vai atrapalhar o varão? Então, a gente prega tentando ajudar. Que legal, que legal. Nós precisamos muito disso. Por exemplo, nosso amigo Hernandes Dias Lopes. Uma lenda. Também tem um livre trânsito e ele consegue falar para todo mundo, e todo mundo realmente ouve com muito respeito. O Estevão Fernandes, por exemplo, da Igreja Batista, não é? Aquela fera, viu? É verdade. E também tem esse livro. Isso é maravilhoso. Eu acho, há alguns anos atrás não havia essa abertura toda. Mas eu creio que este é um dos sinais do avivamento que nós... Avivamento tem a ver com a unidade da igreja, né? Que nós estamos experimentando. Agora, eu fiz uma pergunta para o senhor Marco Hélio, e a mesma eu gostaria de fazer para você. Como é que você vê hoje esse número tão expressivo de pastores se divorciando? Um pastor que se divorcia, ele não compromete a sua autoridade para ministrar? Meu santo varão, o divórcio é uma das coisas mais complicadas que tem. Quando a gente casa, eu sou dessa ideia e dessa convicção que o casamento é uma aliança. E quando a gente casa para valer. A vida não é perfeita. Sim. Então tem esses acidentes aí, essas coisas. Mas eu acho que isso virou um modismo, varão. Tá virando assim, divórcio fácil da liderança pastoral. Tá igual lá no Antigo Velho Testamento. Eu achei uma coisa feia nela, estou divorciando. Não quer pagar o preço, não quer reconstruir, não quer sofrer e não quer investir no seu casamento. Eu recomendo a você casado, não seja a primeira ideia divorciar. Nunca. Aliás, devia arriscar isso daí, ó. Se nós vamos investir para manter a aliança. Porque, qual é a mensagem do pastor? Eu costumo dizer o seguinte, o pastor, ele tem que ter um portfólio chamado família. Dá para ser médico sem família, dá para ser advogado sem família, dá para ser empresário sem família. Agora, é muito complicado ser pastor sem família. Então, eu penso que depois que um pastor... Preste atenção, existem casos e casos. Eu nunca gosto de analisar também um divórcio... No pacotão. No pacotão. Eu acho que cada caso é um caso, cada história é uma história. Nós estamos falando aqui da banalização do casamento. Certo, exatamente. Por exemplo, o cara larga a esposa, se casa com a secretária e quer continuar ministrando, quando na verdade essa segunda relação nasceu a partir de adultério. Né? E quando Paulo disse ser o exemplo dos fiéis, é uma responsabilidade muito grande. Ser o exemplo dos fiéis. Eu concordo. Eu acredito que nós, pastores, deveríamos
levar um pouco mais a sério esse assunto para não banalizar a instituição do casamento. Pastorzão, virou uma situação também o seguinte, é como a igreja, a Bíblia que o pastor lê é a Bíblia que o crente lê. Então, por exemplo, você disciplina um crente aqui por um pecado grave, ele atravessa a rua e na outra igreja ele é o ministro da adoração. Então, essa questão da pessoa levar a sério a vida dele com Deus, a vida dele na palavra, de tal maneira que os valores da palavra sejam mesmo os valores da vida e os valores do coração. Que legal. Eu também penso assim. Agora, veja só, toda terça-feira a gente posta aqui no nosso canal uma dica antidivórcio. E hoje não sou eu que vou dar essa dica antidivórcio. Quem vai dar uma palavra de conselho, de orientação, de instrução para você que acessou e quer assistir é o meu amigo, pastor Jeremias Pereira. O divórcio começa quando dentro do seu coração o marido ou a mulher pensa assim: mereço uma coisa melhor ao olhar a sua esposa. Tire essa ideia da sua cabeça. Você merece quem Deus lhe deu. Que bênção. Jeremias, muito obrigado. Deus abençoe. Foi uma honra recebê-lo aqui, tá bom? Glória a Deus, muito Amém. obrigado. Prazer demais. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário, sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, porque isso nos ajuda a continuar melhorando e fazendo melhor para continuar espalhando a cultura do reino de Deus. Amém. Dentro de todas as casas que a gente alcançar, ok? E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Até a próxima.